Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Estamos aqui então para a correção de exercícios, que havia ficado aí da nossa última aula da semana anterior, antes do recesso. Então espero que vocês tenham feito, acompanhem a correção, copiem a correção, ficam bastante ligados, tá? Para não ter dificuldade depois para fazer a avaliação. Um abraço a todos e a todas e vamos lá para a questão número 7. Questão número 7 fala o seguinte: a hidrólise do brometo de metila pode ser representada pela equação abaixo e pelo gráfico a seguir. Então aqui está a equação, pode estar observando, e aqui nós temos o gráfico. Observamos que esse gráfico ele tem duas curvas. Essa é a curva não catalisada e essa é a curva catalisada. Podemos ainda dizer mais, que nós temos a energia de ativação de uma reação vista no gráfico, ela sai do reagente até o topo mais alto. Então o E2 passa a ser a energia de ativação da reação catalisada. O E1 passa a ser a energia de ativação da reação não catalisada. O E3 demarca aqui para nós o quanto decresceu, o quanto diminuiu da nossa energia de ativação. O E5 aqui está mostrando para nós também a variação da entalpia, o ΔH. Uma coisa importante aqui, nós podemos estar olhando, observa aqui este iodeto. O iodeto, ele não está participando da reação. Pode observar, aqui na nossa equação, o iodo não está presente, pode observar. Então, sendo assim, o iodo apareceu no desenrolar da reação exatamente pelo fato do iodo ser o catalisador da reação. E o catalisador tem a função apenas de diminuir a energia de ativação. Você observa aqui, diminuir a energia de ativação. Sendo assim, você observa que a energia de ativação foi diminuída. E quem diminuiu foi o iodeto, que é o catalisador. Então ele apenas altera a velocidade, diminuindo a energia de ativação. E ele não vai aumentar produto e nem diminuir reagente, enfim. Sendo assim, vamos lá para o que pede. Na questão número 7, pede então para que nós assinalamos a incorreta. Então observa aí, para nós assinalar a incorreta, o íon iodo aquoso é catalisador da reação que se processa com a liberação de calor? Sim, a reação é exotérmica e o iodeto, o íon iodo, passa a ser então o catalisador. A letra B, que é a incorreta, tem que cuidar bastante quando a questão pede para assinalar errada. E4 é a energia de ativação do catalisador, que é o iodo? Não. Quem que é a energia de ativação do catalisador é o E2. Então está errada a letra C. Letra D, no caso, é ela que eu assinalo. A letra C. E3 é o abaixamento de energia de ativação devido ao catalisador? Sim, o E3 mostra quanto baixou. O E5 é a variação de entalpia da reação, que é exotérmica? Sim, é exotérmica, libera calor, e aqui está o ΔH. Lá de termoquímica, Letra E. E1 é a energia de ativação sem catalisador, e E2 é a energia de ativação com catalisador? Exatamente, com catalisador, E1 sem catalisador. Muito bem. Continuando a questão número 8. A reação entre hidrogênio e oxigênio gasosos é mais rápida. Aqui é importante nós pontuarmos, ele fala em mais rápida, Então, quando nós pensamos em mais rápida, eles têm que estar presente a velocidade. Ele falou então de mais rápida. Pensando na velocidade, a alternativa correta, então, ela vai ter o maior número de fatores que aumenta a velocidade da reação química. E a letra C aqui que está assinalada é exatamente isso que ela faz, Aquecer aumenta a temperatura, fator que aumenta a velocidade da reação química. Presença do catalisador, olha só, presença do catalisador significa dizer o quê? Aumenta a velocidade da reação química, diminui a energia de ativação. Então a letra C é a única alternativa
que tem dois fatores que aumentam a velocidade. Por isso ela é correta. Muito bem? Questão número 9. A questão número 9 explique qual a diferença entre catálise homogênea e catálise heterogênea. Lembramos que a catálise homogênea, né? Na homogênea nós temos a monofásica, né? Então, quando nós pensamos em monofásico, nós estamos pensando em uma única fase, né? E aí, se você observar aqui, ó, catálise homogênea, monofásica, catálise heterogênea, ó, duas fases ou mais. Tá? Então, sendo assim, nós vamos ver aí o que o autor pede. Então, catálise homogênea é quando o catalisador forma com outros reagentes um sistema monofásico. Catálise heterogênea é quando o catalisador forma com outro reagente um sistema polifásico. Polifásico, duas fases ou mais. Monofásico, uma única fase. Para os conversores catalíticos também, né? Então nós temos aí, os conversores catalíticos dos automóveis têm a função de diminuir a emissão de gases poluentes para a atmosfera, pois convertem os gases mais tóxicos, como o monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio e os hidrocarbonetos, em gases menos poluentes, como o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, água, gás oxigênio e gás de nitrogênio. O seu princípio de funcionamento baseia-se no processo de catálise heterogênea. Então, para a questão número 10, nós temos aí na questão número 10 uma tabela, e essa tabela foi coletada alguns dados, e a partir desses dados aqui, que nós vamos chegar na expressão da velocidade. Então, lembrar sempre que quando eu tiver uma questão para resolver, e lá eu tenho uma tabela de concentração dos reagentes, mais a taxa de desenvolvimento médio, ou a velocidade média, VM, alguns autores usam aqui, devo lembrar então que eu tenho que tirar informações dessa tabela com os dados coletados para mim chegar na expressão da velocidade. Então vamos analisar aí. Nessa tabela nós temos o reagente A no seu primeiro experimento, seu segundo experimento e o seu terceiro experimento. Houve variação em relação ao 1 e ao terceiro. Então veja só, do 0,1 para o 0,2. Então do 1 até o 3 foi de 0,1 para 0,2. Dobrou a concentração do A. Quando dobrou a concentração do A, o que ocorreu com a velocidade, ou seja, com a taxa de desenvolvimento médio? Ela quadruplicou, ou seja, aumentou 4 vezes, de 2,53 foi para 10,12. Sendo assim, nessa variação, a gente sabe então que o reagente A ele é de segunda ordem. Enquanto que o reagente B, ele estava lá com o 0,1, foi para 0,2. Então, dobrou a concentração do reagente B, também dobrou a taxa de desenvolvimento médio. Então, eles são diretamente proporcionais. Dobra um, dobra o outro. Sendo assim, ele é de primeira ordem. Essa é a razão pela qual a letra D está correta. Aqui está, então, correta a letra D. Na sequência, nós temos lá, então, continuando aí, a questão número 11. A questão número 11, nós temos também uma tabela aqui com os dados. Você pode estar observando, né? Se nós analisarmos aqui, ó, o reagente X e o reagente Y. O reagente X a sua concentração é 5, foi para o 10. Dobrou a concentração do primeiro experimento para o segundo. Enquanto sua velocidade quadruplicou, aumentou 4 vezes. Então, o reagente X, de acordo com essa tabela, ele é de segunda ordem. O reagente Y, ó, não alterou, aqui alterou do 10 para o 20. Então, do segundo experimento para o terceiro, dobrou a concentração em mol por litro do Y. Era 10 mol por litro, foi para 20. Enquanto a velocidade não houve alteração, não se alterou. Estava com 40 mol por litro por minuto e continuou.
Então significa dizer que o x não influencia na taxa de desenvolvimento médio. Por isso, o x é de ordem 0. A alternativa correta aí também é a letra C. E ainda podemos observar que neste caso, né, nós sabemos que não há necessidade de pôr o y expoente zero, porque ele representa 1, né? E aí muitas vezes os alunos não encontram a alternativa correta. Então presto bastante atenção em relação à nova forma também de estar representando, né? Você pode estar vendo aqui, ó. Pode também ser representado assim. A taxa de desenvolvimento médio igual a x ao quadrado. Não há necessidade de colocar o y expoente zero. Mas se colocar não está errado, né? Então a alternativa D é certa aí. Muito bem. Continuando. Vamos lá para a questão número 12. Questão número 12, nós também temos dados para coletar uma tabela. A nossa reação, nós temos aí o íon bromato, o íon brometo e o íon hidrogênio. Cada um deles terá sua participação aí nos dados coletados na tabela. Observa aí, está a nossa tabela, né? Observando então para o bromato. O bromato é 0,1. Foi para 0,2. Do primeiro experimento para o segundo experimento, ele dobrou a sua concentração. O que ocorreu com a velocidade média ou a sua taxa de desenvolvimento médio? Também dobrou. Então, significa dizer que o bromato é de primeira ordem, ou seja, expoente 1. E o brometo? O brometo não dobrou aqui, dobrou. Aqui triplicou. Ó. Do segundo experimento para o terceiro experimento, saiu de 0,1 e foi para 0,3. Então, aqui triplicou. Se aqui triplicou, né? Aqui também triplicou. Se eu pegar lá 7,2 e dividir por 2,4 é 3. Então aumentou 3 vezes, do segundo para o terceiro, e aqui também triplicou. Sendo assim, nós temos aqui também de primeira ordem para o brometo. Enquanto para o hidrogênio, se você observar, olha, a sua alteração ocorreu do terceiro para o quarto, do primeiro para o quarto aqui, né? Primeiro para o quarto dá para ver bem. Ó, 0,1 e lá no quarto experimento veio para 0,2. Então o que ocorreu? Ó? Aumentou 4 vezes. Ó. De 1,2 foi para 4,8. Então enquanto dobra a concentração, ó, enquanto dobrou a concentração do hidrogênio, do íon hidrogênio, aumentou 4 vezes a sua taxa de desenvolvimento médio, ou seja, a sua velocidade média. Então ela é de segunda ordem. Por isso que eu tenho na minha expressão da velocidade, né, a taxa de desenvolvimento médio igual a constante vezes bromato expoente 1, brometo expoente 1 e hidrogênio expoente 2. Observa lá então, ó, a letra E aí, a nossa alternativa correta. Muito bem. Indo para a questão número 13. Questão número 13. Considere a reação elementar representada pela equação. 3 mols de gás oxigênio reage para formar 2 mols de gás ozônio. Aqui eu estou diante de uma reação elementar. Não tem uma tabela de dados. Então a minha expressão da velocidade eu não vou tirar da etapa lenta. Que para tirar da etapa lenta, como a gente viu nas aulas anteriores, é quando eu tenho uma reação não elementar. Ela vai ter mais do que uma etapa e terá uma etapa lenta. Nesse caso só tem uma etapa, ela é elementar. E é dela que eu tiro a expressão da velocidade. Então eu sei que a minha taxa de desenvolvimento médio passa a ser igual ao K vezes concentração do O2 expoente 3. Tá? Eu coloquei aqui para vocês ficar mais fácil, né? E ele quer saber quantas vezes vai aumentar ou diminuir aí, né? Então, ó, como a reação é elementar, falamos já antes, pode-se expressar a equação da taxa de desenvolvimento da reação por taxa de desenvolvimento médio igual a constante vezes a concentração do gás oxigênio ao cubo. Portanto, se triplicarmos a concentração de oxigênio, a taxa de desenvolvimento da reação aumenta 27 vezes. Como é que eu sei que aumenta a 27 vezes? Então eu posso estar trabalhando aí com valores aleatórios, né? E eu não sei que valor é, então eu vou lá e faço o seguinte, ó. A taxa de desenvolvimento médio, que é uma sugestão, fica fácil você entender por que o 27. Ó. A taxa de desenvolvimento médio da reação passa a ser equivalente, passa a ser igual, ó, a constante, você está vendo lá, ó,
vezes a concentração do gás oxigênio. Tá observando? Ó, ao quadrado, ao cubo, melhor dizendo, não ao quadrado. E aí está. Agora eu vou substituir os valores. Então, ó, a taxa de desenvolvimento médio que eu quero achar passa a ser equivalente a qual valor da constante? A constante é 1. Certo? Mas por que 1? Eu não sei que valor é, então eu vou dizer que é 1. Quanto que é a concentração do O2? Também ninguém falou quanto é. Eu também vou dizer que é 1. Então eu que vou escolher. Tá? Então são valores que você coloca o que você quiser. Eu coloco 1, fica mais fácil, né? 1 ao cubo. A gente já sabe então que essa resposta aqui, essa nossa taxa de desenvolvimento médio aqui, passa a ser equivalente a 1 mol por litro, enfim. Agora o que vai ocorrer? Eu vou lá e faço o que o autor pede. Ó. Ele pede para triplicar a concentração do oxigênio. Só dele, e de mais ninguém. Então eu refaço o cálculo. Ó, a taxa de desenvolvimento médio da reação passa a ser igual a... Qual é o valor do K? Bom, não falou para triplicar o K, então ele continua 1. Mas falou para triplicar a concentração do O2. Se eu usei 1 no O2, aqui eu vou usar quem? Vou usar o 3. E eu tripliquei. 3 vezes maior. Expoente 3. E aí sabemos então que 3 ao cubo equivale a 27. E por isso aí, então 27 vezes. Esse é o cálculo que você pode estar fazendo tranquilamente aí para acertar uma questão como essa, beleza? Lembrando que vocês têm agora uma avaliação para fazer, tá? E fica postado com vocês aí também essa avaliação. Reveja as videoaulas antes de fazer a avaliação e garanta lá o seu 10, tá bom? Um abraço a todos e a todas e boas